A paz do Senhor, meus irmãos, e nesse vídeo nós apresentaremos a lição de número 9, o respeito pela propriedade alheia. Cumprir o mandamento é fundamental na vida de qualquer pessoa. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o oitavo mandamento, não furtarás. Amém, meus irmãos? A palavra introdutória nos diz que o oitavo mandamento, ele nos diz sobre o respeito pela propriedade privada e pelos bens alheios. Então nós temos que ter esse respeito pela propriedade privada ou pelos bens do nosso próximo. O tópico 1 nos diz que o respeito de propriedade no Antigo Testamento, a noção da propriedade, ela acompanha o ser humano desde o início da história, quando Deus colocou Adão lá no Jardim do Éden. Ele disse para Adão que ele iria cultivar e ele iria cuidar daquela terra. E pelo preço da desobediência de Adão, ele foi tirado daquele lugar. E nós temos também uma segunda fala, quando os hebreus saíram do Egito e foram para a terra prometida. A Bíblia não diz que eles roubaram, que eles se apossaram de maneira errada. A Bíblia diz que eles tiveram que conquistar aquele lugar. E de fato foi, demorou 5 anos, uma guerra intensa. E no final do livro de Juízes, nós ainda vemos que eles não conquistaram todo aquele povo, mas conquistaram a terra que era o objetivo deles. Amém? A dignidade em possuir, ela parte do pressuposto que os bens adquiridos são fruto de trabalho, são resultados de herança ou são presentes dados por alguém. O homem tem o direito de desfrutar daquilo que lhe pertence, e quando ele é roubado, a sua dignidade ela é ferida. Sobretudo quando a propriedade é fruto de anos de trabalho árduo, a Bíblia garante que gozar do resultado do trabalho é uma dádiva divina. Em Eclesiastes 5,19 você vai encontrar essa passagem que eu acabei de recitar. Amém, meus irmãos? O direito à propriedade. A lei assegura o direito à propriedade. É bem explícito, está lá no livro de Êxodo. Ela fala sobre o animal, fala também sobre a plantação e fala sobre um objeto de valor que é roubado ou um objeto de valor que é penhorado. E também temos aqui o objeto que é emprestado e foram danificados, foi devolvido de maneira danificada. Quando nós alugamos uma casa, quando é alugada uma casa, nós no contrato vemos que ela foi pintada, ela foi limpinha, ela foi entregue zerada para quem está alugando. E como é que eu tenho que devolver essa casa? Da mesma maneira que eu a peguei. Quando eu devolvo essa casa com a tinta suja, ou com a parede toda suja, com o piso riscado, ou faltando não sei o que, um vidro na janela, eu tenho que correr atrás de entregar essa casa zerada novamente. O direito à propriedade aí, o dono tem esse direito de receber a casa zerada também. Amém, meus irmãos? Então aqui nós temos no livro de Êxodo o que assegura o direito da propriedade. O rebanho dos amalequitas fica com Saul. Meus irmãos, não houve um povo que excedeu a ruindade como os amalequitas. Pensa num povo ruim que foi os amalequitas. Mas Saul, ele perdeu a oportunidade única na história de exterminar completamente os amalequitas. Os amalequitas, eles foram talvez os piores inimigos dos hebreus em toda a história. E nós vemos aqui tanto o rei Saul como o povo de Deus tiraram proveito dos bens dos amalequitas. O povo se justificou dizendo que aquele gado era para ser oferecido ao Senhor em sacrifício, que eles acabaram com o povo. O profeta chegou lá, o sacerdote chegou na casa do rei, perguntou: e aí, fez o que Deus mandou você fazer? Aí, não, fiz, sim, senhor. Aí eu acredito que no momento de silêncio ouviram algumas ovelhas berrando lá atrás, e o sacerdote perguntou: ué? Aí o rei diz: não, sabe o que é? Nós matamos todo o povo, mas nós preferimos ficar com o gado e tal, porque nós vamos oferecer com sacrifício, mas Deus não precisa disso. Deus mandou que eles acabassem com tudo, e eles foram lá e tiraram proveito do que não era para ser tirado. E aí está o motivo por que Deus se arrependeu de haver posto Saul como rei sobre a nação. Amém? O roubo de Raquel, de Mica e de Acã. Raquel roubou os ídolos de seu pai. Eu vou explicar o que são esses ídolos. Naquela geração, naquela época, quando ia se apresentar eu como um dono de um terreno, de uma propriedade, vamos dizer assim, alguém perguntava para mim: onde que está o contrato, onde que está o ídolo? Eu apresentava aquilo como forma que aquela propriedade era minha, que aquele terreno era meu, meus irmãos. Não é ídolo, santo, essas coisas. Era uma forma de mostrar que eu era dono de uma propriedade. Amém? Mica roubou 1.100 moedas de prata da sua mãe.
Quando os hebreus atacavam a cidade de Ai, Acã roubou uma capa babilônica, e como resultado, ele e a sua família foram mortos. Amém? Agora nós temos aqui o 1 e 5, o roubo dos comerciantes. Os comerciantes são advertidos por Deus porque não usam de maneira correta a sua balança. A balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer, como está registrado lá em Provérbios. Então, quando nós vamos no mercado comprar, que seja uma lata de leite ninho, vamos dizer assim, que é uma coisa que a gente compra bastante, uma lata desse tamanho, o que vem dentro da lata é só a metade. Então nós pagamos o preço de uma lata cheia, vem só pela metade. Aí está o roubo do comerciante, nós pagamos por algo e esse algo vem pela metade. A intenção errada do comerciante também está envolvida nisso aqui, sobre não furtar. Amém, meus irmãos? O sequestro. Pessoas eram roubadas para servir de escravas, e quem furtar algum homem ou vendê-lo, ou for achado na sua mão, esse certamente morrerá. Também temos aqui o roubo dos poderosos. Quando o rei Acabe se propôs a comprar o terreno vizinho por preço vantajoso, ele era vizinho de Nabote, mas este recurso de vender se trata de uma propriedade de família. Então, quando o rei chegou para Nabote e disse: eu quero comprar sua propriedade, que eu quero ampliar o meu palácio. Aí ele disse que o Nabote disse que não, porque tinha algum valor sentimental. Aí aquela endemoniada da esposa do rei, Jezabel, lançou uma mentira. O quê? Ele disse não para o rei. Então vamos dizer que ele levantou uma acusação sobre ele, que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Aí por esse motivo, sabendo disso, o profeta Elias vaticinou a morte de Acabe. Então nós temos aqui tudo culpa dessa danada, dessa rainha que inventou uma mentira. Quando o rei foi de maneira errada querer comprar a terra do camarada aqui de Nabote, que era um bem familiar, tinha um valor dobrado sentimental, aí se enfiou Jezabel no meio, mentiu que ele tinha blasfemado contra o Senhor e contra o rei, e aí acabou dando essa confusão que deu. O protesto dos profetas, aí acabou com o rei Elias, depois de saber toda a verdade, ele vitacinou a morte do rei Acabe. O protesto dos profetas contra a pirataria, irmãos. Jeremias ele fala aqui contra a pirataria. O profeta Jeremias ele condena aquele que se vale do serviço alheio, sem pagar às pessoas o valor que lhe é devido. Esse texto fala não somente dos maus patrões, ou de pessoas que contratam algum serviço e não pagam eles direito, mas o texto também pode ser aplicável à prática de qualquer tipo de falsificação, pirataria ou aquisição injusta. Se eu, digamos assim, lanço um CD e uma pessoa diz que consegue fazer uma imitação e acaba ganhando dinheiro em cima de mim, eu faço o verdadeiro, a maneira certa, aquela pessoa falsifica fazendo uma maneira errada, ela está errada, e o profeta Jeremias ele fala sobre isso, sobre a pirataria. É errado, sim, é errado. Pirataria é contra esse mandamento, digamos, é como se eu estivesse roubando. Amém? Amém, meus irmãos? O tópico 2 vai dizer sobre os furtos no Novo Testamento. 2:1 diz sobre a figura do ladrão nos discursos de Jesus. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Então aí é o primeiro ponto que a gente vê. Embora ele não merecesse estar ali, ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Amém? Durante o ministério, o mestre também, ele usa referências sobre ladrão, sobre salteadores, e que eles não entrariam pela porta do aprisco. E ressaltou o perigo de uma casa ser roubada, um pai de família não se prevenir trancando a casa, que ela pode ser roubada. Em outro contexto, também temos lá Pedro, quando ele diz que o Senhor virá como um ladrão, está lá em 2 Pedro 3:10. E o Senhor também, irmãos, ele usou esse termo ladrão, se referindo à sua volta, que ele viria como um ladrão, ou melhor, que ele virá como um ladrão. Nós temos que entender como ele virá como um ladrão, amém? Lá em Apocalipse ele volta a usar esse termo de novo, dizendo que eis que venho como um ladrão. Então nós temos aqui Jesus usando esse termo. Quando uma casa é aberta, o ladrão ele não avisa, não manda um e-mail, não manda uma mensagem dizendo que vai assaltar, ele simplesmente vem e assalta. Jesus diz que a sua vinda será como a de um ladrão. Amém? A figura do ladrão na história do Novo Testamento, nós temos esse camarada chamado Judas, o ladrão. Ele ainda por cima era discípulo de Jesus.
eu vou ler aqui com vocês, e um jantar em Betânia, enquanto o Senhor é adorado por uma mulher que quebra o vaso do alabastro e derrama também nardo puro sobre os seus pés, um produto muito caro. Aí Judas, hipócrita, ele diz que aquele valor podia ser revertido em favor aos pobres. Aí nós já vemos que o camarada tem uma intenção errada sobre as coisas, porque ele já queria que aquele valor fosse usado de outra forma e não ser derramado de qualquer jeito, ainda mais derramado para o mestre. Então ele tinha esse questionamento duro aí, essa cabeça doida dele aí. Judas também, ele era tesoureiro do colégio apostólico, então ele que dirigia todo o dinheiro do colégio ali, e nós sabemos que quando ele ia separar para a solidariedade aos pobres, ele roubava dinheiro, quer dizer, na bolsinha, ele tirava da bolsa e colocava no bolso. Então aí nós vemos que ele também era um ladrão. E Judas afundou-se na sua ganância a ponto de vender Jesus por 30 moedas de prata, e o seu fim foi o suicídio. Então nós vemos que ele não tinha entendimento nenhum naquela cabeça para vender Jesus por 30 moedas de prata, e o seu fim, como diz aqui a palavra, foi o suicídio. Amém, meus irmãos? O tópico 3, questões relacionadas ao nosso tempo. 3:1, sonegação de impostos. Nós temos uma sociedade que reclama por pagar impostos, irmãos. Aqui nós temos a sociedade brasileira, vem sofrendo há anos com a corrupção praticada por autoridades políticas, o que é sem dúvidas uma vergonha nacional. Pena que falte a uma grande parte do povo a integridade moral suficiente para postar-se à altura, uma vez que uma imensidão de brasileiros se sonega a impostos devidos ao governo. Muitos argumentam que o governo exige muito e oferece pouco por muitos verdadeiros, ou seja, esse argumento, como crente de Jesus, temos o dever de cumprir a orientação dada por ele, que diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos essa forma de pagar impostos que nós estamos devolvendo ao governo, que é do governo. Imposto tem que ser cobrado, cobra imposto, e nós temos que simplesmente obedecer, né, meus irmãos? Não podemos fazer nada, infelizmente nós não podemos fazer nada, a saber que nós estamos sendo roubados a partir de umas vezes, quando o imposto vem mais do que deve ser cobrado. Então aí já é uma parte errada deles, que eles estão roubando uma coisa também que eles não podem. Quando o imposto vem o dobro do que devia vir, também eles estão errando, eles também não atuam totalmente certo, eles fazem sim as suas quebradinhas ali, algumas coisas erradas, e eles serão sim cobrados por este ato. Mas nós, como bons cristãos, nós devemos cumprir com o que nos foi ordenado: devolver a César o que é de César, mais uma vez, e devolver a Deus o que é de Deus. Amém? A avareza é o apego excessivo ao dinheiro, que pode por tudo responder. De fato, precisamos do dinheiro para quase tudo nessa vida, nada é de graça. No entanto, há formas honestas e desonestas de adquirir dinheiro. Comida, bebida e alegria acompanham o homem que trabalha. Então nós temos aqui a avareza, que é comparada com a idolatria. Logo ela fere o segundo mandamento. Infelizmente nós temos aqui aquela possessão por dinheiro, aquele negócio: eu quero dinheiro, é dinheiro. E isso acaba também sendo errado, meus irmãos. Nós não podemos viver totalmente dependente do dinheiro. Como eu estava conversando esses dias com um irmão, nós precisamos do dinheiro, nós temos porque nós nos alimentamos, mas aqui diz que a comida, a bebida, a alegria acompanha o homem que trabalha. Nós precisamos então trabalhar, conquistar esse dinheiro aí. Só que nós não podemos viver totalmente dependente desse dinheiro. E aqui eu vou falar uma coisa: de acordo com o ensino de Jesus, mais do que evitar o roubo, é preciso ter um coração doador. Ele ainda diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então é bem melhor trabalhar e conquistar esse dinheiro do que roubá-lo, ser um dinheiro sujo. Nós precisamos ter esse entendimento. Amém, queridos irmãos? Então aqui vamos concluir essa aula. A quebra do 8º mandamento: não furtarás, é uma possibilidade que está muito próxima de qualquer um de nós. Amém? Nós temos esse dever de conquistar. A Bíblia diz que, a própria Bíblia diz que é dom divino você desfrutar daquilo que você conquistou. Então trabalhe, se esforce, conquiste o seu dinheirinho, conquiste as suas terras, conquiste o que você quiser, mas trabalhando. Esqueça essa possibilidade de conseguir as coisas da maneira errada. Nós temos aqui uma pergunta, você pode responder na sua casa, fique extremamente à vontade. E vamos correr para a lição de número 10. Estamos na reta final dessa revista, e a lição de número 10
vai dizer sobre a mentira, ou melhor, fale somente a verdade. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, vamos juntos, que a vitória é nossa, em nome de Jesus.